Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para os alunos dos anos finais, os oitavos anos. Me chamo Pedro Vitor, como você já bem sabe, quem está aqui nas aulas, acompanha esse rostinho há alguns meses, tá bom? Na aula de hoje nós vamos continuar vivenciando a ideia de estatística, certo? Falando um pouco aí sobre a organização dos dados, falando sobre a coletação desses dados e como a gente pode encontrar algumas relações relacionadas a esse tema. Você sabe que o método da nossa aula é um método de aula digital, onde você pode acompanhar a nossa aula através da TV, do celular ou do computador, tá bom? Então, se você já está acompanhando essa aula através do celular, através do nosso aplicativo, parabéns, você já conseguiu aí acessar o aplicativo e participar dessa aula aqui ao vivo com a gente. Se você está assistindo essa aula pela TV, certo? E quer ter acesso ao nosso aplicativo, tá? Hoje quem está me acompanhando é a Ceci, tá? Me ajudando aqui hoje com essas questões aí, tá? Da movimentação aí no chat. E ela vai falar um pouco também como é que você faz para baixar o nosso aplicativo, certo? E instalar no seu dispositivo, tá? Para que você possa acompanhar a nossa aula ao vivo participando do chat, tá bom? Vou passar a palavrinha aqui para ela. Olá, minha gente. Para acessar o aplicativo, vocês vão lá no Play Store, tá? E baixa o aplicativo, tanto no iOS quanto no Android. Então, tá aí o QR Code, não esqueçam de acessar. Então, uma boa aula para nós, né? Que eu também estou aprendendo com o professor Pedro, tá, gente? Com certeza, com certeza. Então, vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula, certo? Você pode também participar aí do chat com a gente, certo? Não se esqueça de enviar sua mensagem, de enviar seus questionamentos, de participar aí da aula. Quem já está ao vivo aí, manda um oi, manda um bom dia aí pra gente, tá bom? Outra coisa bastante importante é que você pode acompanhar, tá, as nossas aulas através do YouTube também, tá bom? Então, todas as nossas aulas ficam gravadas lá, onde você pode acompanhar, você pode revisar, não só as aulas de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, tá? E o bastante importante é o seguinte, você sabe que a matemática, ela vem desde o 6º ano, certo? Até o ensino médio, então, muito do que se a gente vê aqui no 8º ano, certo? A gente vê algum determinado assunto, mas a parte teórica é só o início e depois vem toda a questão aí da matemática básica que você vivencia aí no 6º, 7º ano, certo? Então, acompanhe lá tem uma playlist do 8º ano, onde você pode acompanhar todas as nossas aulas, certo? Mas é de suma importância também que você, ao esquecer, não lembrar de um determinado assunto, você participa aí encontrando esses assuntos nas outras playlists, tá? Na playlist do 6º ano, na playlist também do 7º ano, certo? Então, quando a gente falar aqui de alguma questão, certo? Eu sempre vou estar mencionando as playlists de outras séries, certo? Então, quando a gente encontrar aqui, na hora de resolver uma equação, por exemplo, lá na playlist do 7º ano, tem uma aula falando sobre equação, tá? Desculpa, se você vê também a gente falando aqui de porcentagem, de fração, tá? Vai ter uma playlist lá no 6º, no 7º ano, falando sobre essa temática. Então é bastante importante que você navegue pelo nosso canal no YouTube. É um conteúdo bem completo, certo? Envolvendo todos os anos aí, finais do ensino fundamental, certo? Outra coisa importante é que você pode acompanhar também, através do aplicativo, a trilha em que estamos vivenciando, tá? Estamos na trilha aí 35, certo? Falando aí sobre estatística e lá você tem acesso a todo o conteúdo programático, tudo aquilo que a gente preparou de aula para você está lá também impresso, tá? Você pode imprimir ou você pode salvar aí no seu dispositivo, certo? Então, no final de cada lista dessa tem um exercício, tá? Tente fazer esses exercícios, leve para o seu professor também, certo? Porque o seu professor ele pode lhe incentivar e lhe ajudar em relação a esses exercícios,
se você sentir alguma dificuldade, tá? Você pode também enviar o seu comentário, tá? Para o nosso canal no YouTube. Embaixo de cada vídeo tem lá a opção de você enviar o seu comentário e a gente vai estar de olho também para te ajudar, certo? Então vamos relembrar aqui o que foi que a gente estudou na aula passada, falando sobre estatística. Primeiro, a gente realizou uma pesquisa, né, que foi em relação às frutas aí, sobre 5 opções de frutas, qual fruta você deve escolher, tá bom? Então a gente deu 5 opções aí, que foram a manga, a melancia, a goiaba, uva e laranja. Então pesquisamos aí com um grupo de 20 pessoas, certo? E nesse grupo aí de 20 pessoas, eles disseram a fruta que mais gostam. Então a gente viu aí que primeiro a gente precisa selecionar a pergunta e a pesquisa que devemos fazer. Após isso, a gente precisa organizar esses dados, certo? E eu falei também da questão do universo que você está pesquisando, certo? Então sempre você precisa manter uma coerência na hora de montar a sua pesquisa, certo? Quando a gente falou também, a gente pode citar o exemplo das eleições, né? O pessoal aí dos institutos que fazem esse tipo de pesquisa, tá? Eles precisam analisar o universo que está sendo pesquisado, certo? Por exemplo, se você vai fazer aí uma pesquisa para governador do estado, por exemplo, certo? Estamos falando aqui do governo do estado de Pernambuco, tá? Então a gente não pode, em momento algum, fazer essa pesquisa lá no estado da Bahia, por exemplo, porque o pessoal da Bahia não vai participar dessas eleições. Então, sempre que você fizer uma pesquisa, analise, tá, o universo que você está pesquisando, certo? E quando a gente fala de pesquisa de grande porte, como é uma eleição, por exemplo, tá, a gente precisa de uma amostra. É impossível a gente fazer uma pesquisa com todos os eleitores do estado de Pernambuco, certo? Mas quando, por exemplo, a gente for fazer, estamos falando aí do governo do estado, né? Então, se a gente for fazer uma pesquisa, tá, para verificar a intenção de votos, a gente precisa fazer uma pesquisa em todo o estado, certo? A gente não pode pesquisar apenas, por exemplo, na região metropolitana, porque aí a gente não vamos ter uma pesquisa fidedigna, não vamos ter uma pesquisa que nos dê realmente um parâmetro sobre essa eleição. Então a gente precisa ir para cada área lá do estado de Pernambuco, certo? Pegar uma amostra de cada cidade, por exemplo, do nosso estado, para fazer esse tipo de pesquisa, certo? Então aqui a gente pegou aqui o exemplo das frutas, mas como eu já falei, essa pesquisa você pode fazer em relação a qualquer temática, tá? Então primeiro a gente coleta os dados, depois disso a gente organiza esses dados, certo? Então eu organizei primeiramente aí separando, né, juntando as frutas que têm a mesma escolha aí em relação àquelas 20 pessoas que foram pesquisadas, certo? Depois eu mostrei a importância de você organizar esses dados em forma de tabela, certo? Então eu coloquei aí 2 fileiras. Na primeira fileira eu coloco aí a fruta e na segunda fileira eu coloco aí a quantidade de pessoas que escolheu aquela determinada fruta, certo? Então eu tenho aqui, ó, a fruta e a quantidade, 2 fileiras. Então, 7 pessoas escolheram manga, a melancia, 4 pessoas escolheram melancia, 1 pessoa escolheu a uva, certo? Depois a gente tem mais 2 dados aí, que 3 pessoas escolheram a goiaba e 5 pessoas escolheram a laranja. Então, peguei aí os dados que foram pesquisados e organizei em forma de uma tabela, certo? E aí o primeiro conhecimento técnico que a gente aprendeu foi sobre a frequência absoluta. Essa frequência absoluta é a quantidade, certo, de pessoas que escolheram as frutas nesse exemplo aqui que eu acabei de citar, certo? Então, frequência absoluta é uma parte, é uma fração em relação ao todo, tá joia? Então, primeira palavrinha aí, frequência absoluta, e aí depois eu organizei essa tabela em uma tabela vertical com 2 colunas. Primeira coluna, a coluna da fruta, e a segunda coluna, a coluna da frequência absoluta, ou seja, a quantidade de pessoas que escolheram a determinada fruta, certo? E se a gente soma todas essas quantidades aí da frequência absoluta,
a gente encontra o universo total de pessoas que foram pesquisadas, que a gente viu aí que foi um total de 20 pessoas. O segundo termozinho técnico que a gente aprendeu ontem foi sobre a frequência relativa. A frequência relativa, como eu falei para você, a frequência absoluta é uma fração do todo. E a frequência relativa, a gente vai representar essa fração em forma de porcentagem, certo? Então, pegando aí a frequência absoluta, transformando em relativa, basta a gente encontrar a porcentagem dessa fração. E aí, eu mostrei para vocês como é que a gente faz para encontrar essa frequência relativa em cada um desses dados aí da fruta que a gente citou, certo? Então, a gente primeiro precisa escrever essa frequência em forma de fração e depois a gente transforma isso aí em forma de porcentagem, certo? Então, por exemplo, aí, ó, primeiro a gente pegou aí para calcular a frequência relativa da manga. Então, eu pego a quantidade de pessoas que escolheram manga, que foram 7 pessoas, e vou dividir, né, vou escrever em forma de fração em relação ao total, que foram 20 pessoas. Então, eu preciso escrever aí essa fração, 7 sobre 20, em forma de porcentagem, tá bom? Você pode notar que essa fração aí, ela já é uma fração irredutível, tá? Não tem como você simplificar. E aí eu mostrei na aula passada, junto com o Briane, as formas que você tem de escrever essa fração aí em forma de porcentagem, tá bom? Basicamente, a gente precisa multiplicar essa fração aí por 100, tá? Então, multiplicando por 100, eu encontro uma operação com fração aqui. E a gente sabe que para multiplicar frações, a gente multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, certo? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 7 vezes 100, que dá igual a 700, e embaixo desse 100 aí tem o número 1, né? A gente sabe que quando não tem nada aí aparecendo, aparece o número 1. Então, a gente tem aí, ó, 20 vezes 1, que é igual a 20. Então, ficamos aí com a divisão de 700 dividido por 20. E aí, falamos ontem da simplificação, né? Desses dois números aí por 10. Então, quando a gente simplifica isso aí por 10, basta a gente cortar os dois zerinhos, fazendo tube-tube aí, fica 70 dividido por 2, que é igual a 35%. Então, 35% das pessoas que foram pesquisadas escolheram a manga, tá? Como a fruta predileta dentre as 5 que a gente determinou para a pesquisa, certo? Então, para você encontrar a frequência relativa, você precisa fazer esse cálculo aí. Não se esqueça de calcular como é que se faz o cálculo da frequência relativa, tá bom? Vou passar um exercíciozinho para você no final dessa trilha sobre frequência relativa, tá? E aí, na aula passada, a gente calculou todas as outras frequências relativas relacionando aí a cada fruta, tá bom? Então, eu coloquei aí, ó, todas as frequências relativas que a gente encontrou relacionado a cada fruta. Então, 4 pessoas escolheram a melancia, que isso corresponde a 20%. Uma pessoa escolheu aí a uva, que corresponde a 5%. 3 pessoas escolheram aí a goiaba, que corresponde a 15%. E 5 pessoas escolheram a laranja, que corresponde a 25%. E aí depois eu mostrei para você que se você somar todas essas frequências relativas, o total tem que ser igual a 100%, certo? Se você calcular aí a frequência relativa de cada um dos dados, não só dessa pesquisa, mas de qualquer outra pesquisa que você for fazer, e a soma não der igual a 100%, algo de errado não está certo, você fez algum cálculozinho aí errado e você precisa recalcular para saber onde foi que você errou, certo? Então, esse 100% aí corresponde às 20 pessoas que a gente pesquisou, tá? Sobre o escolhimento aí da fruta, certo? Então, a gente tem aí montado a tabela bem bonitinho aí, certo? Envolvendo a frequência absoluta, que é a quantidade de pessoas que escolheu aquela fruta, e a frequência relativa, que é transformar essa frequência absoluta em uma porcentagem. E pode notar que lá embaixo está bem bonitinho lá, né? O total
de 20 pessoas pesquisadas na frequência absoluta e eu tenho também o total de 100% lá embaixo na frequência relativa, certo? Então até aí tudo bem, né? A gente fez um apanhado, né, do que a gente estudou na aula passada e depois disso a gente viu que eu coloquei um exemplinho aí na aula passada, né, que está rolando uma festa. Temos aí 5 crianças, tá? O Pedro, a Júlia, o Enzo, Clara e o João. E eu coloquei a idade dessas crianças aí do lado. Então, o Pedro ele tem 7 anos, Júlia tem 5 anos, Enzo tem 7 anos, Clara tem 6 anos e João tem 9 anos. Então, falamos aí de estatística, vimos a questão aí da análise dos dados, tá? Do que você vai pesquisar, da coleta desses dados, como a gente faz a análise desses dados e faz a organização desses dados. Após a gente fazer a organização desses dados, colocá-los em forma de tabela, a gente encontra aí 2 frequências, a frequência relativa e a frequência absoluta, tá? Frequência absoluta é a quantidade e a frequência relativa é o percentual dessas quantidades que a gente vai colocar na nossa tabela, certo? Então, antes de a gente começar aqui a ver o que é que a gente vai fazer em relação a essas 5 crianças que estão aí em uma festa de aniversário, eu vou passar a palavra aqui para a Ceci, para ela ver aí como é que está a movimentação no chat, se algum aluno falou alguma coisa, tá? Como é que está a movimentação aí, se alguém fez algum comentário, vou passar a palavrinha para ela. Olá, nós estamos aqui com Caroline, da Escola Mário Melo, Carlos, da Escola Rodolfo Aureliano, Beatriz, da Divino Espírito Santo. E aí eu comecei a perguntar sobre que frutas eles gostam, né? E aí Adriano, ele não colocou a escola, mas ele gosta de melancia. Pessoas muito espertas gostam de frutas, tá? A Beatriz gosta de todas. O Adriano disse que também gosta de todas, mas a preferida é a melancia. E a uva, ali só tem uma pessoa que gosta de uva porque não conhece as uvas plantadas por Cláudia, que é a nossa professora de ciência. Vocês precisam provar a fruta dela. Tá? Então, até o momento, Pedro, nenhuma pergunta, eles estão super atentos. Beatriz também disse que para escolher uma, ela escolheria a manga. Tá? Então, até o momento, sem perguntas, porque a explicação está sendo bem bacana, eles estão entendendo bem. Show de bola, show de bola. Então, em relação às frutas, há sempre uma polêmica, né? Eu amo manga de paixão, mas passei aí 7 anos utilizando aparelho, né? Então, era bastante difícil tirar aqueles fiapos. Em relação à uva, eu gosto bastante, mas eu prefiro sem caroço, né? Eu acho que é melhor. Mas, em relação à melancia também, né? Que tem muitos caroços, eu amo melancia de paixão. Depois de manga, é a minha preferida, é melancia, tá? E goiaba eu gosto, mas goiaba tem que ser nem tão madura, nem tão verde, tem que ser naquele meio termo, que é a que eu mais gosto. Mas cada um tem sua preferência. Pode ser aí que o aluno, né, goste de uma fruta que a gente nem citou aqui, né? Certo? Mas dentre essas foi a que eu escolhi aí para fazer essa pesquisa, certo? Então vamos para o aniversário, vamos ver o que é que acontece aí com essas idades e o que é que a gente pode calcular dentro de estatística, certo? Então, continuando aqui dentro de estatística, a gente vai falar agora sobre as variáveis ou medidas de tendência central, certo? As 3 principais são a média, a moda e a mediana, tá? Então, a gente tem aí como principais medidas ou variáveis de tendência central a média, a moda e a mediana. Então, vamos falar de cada uma delas, certo? Aqui hoje, para que você entenda, certo? O que cada uma significa. Então, para você calcular a média, certo? De uma sequência de dados, basta você somar todos os valores, tá? Desse dado e dividir pela quantidade de dados que foi colocado, certo? Então, basicamente, esse é o método para você encontrar a média. A média, ela é a principal medida de tendência central daquelas 3
que eu citei, né? Média, moda e mediana. A média, ela é a principal, certo? Que ela nos dá um parâmetro de onde está conectado todos esses dados que foram colocados. Então, para você calcular aí a média, basta você somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que temos nessa sequência, certo? Então, vamos calcular aí a média das idades aí das crianças. A gente viu que o Pedro tem 7 anos, Júlia tem 5 anos, o Enzo tem 7 anos, Clara tem 6 anos e o João tem 9 anos, certo? Então, para a gente calcular a média, a gente vai somar todos esses números, certo? Então, a gente vai encontrar o seguinte aqui, ó. Eu chamei de M a média, certo? A gente vai somar aí, ó, todas as idades, 7 mais 5 mais 7 mais 6 e mais 9, tá? E essa soma a gente vai dividir pela quantidade de crianças. Então, a gente vai dividir por 5, porque a gente tem aí 5 crianças, certo? Então, somando todos os números ali de cima, a gente encontra um valor igual a 34. Então, vamos dividir aí o 34 por 5 e vamos encontrar a média, certo? Então, vamos ter aí que a média é igual a 6,8. Então, a média de idade desses garotos aí, dessas crianças que estão comemorando o aniversário, é de 6,8 anos, certo? Você pode notar que quando a gente calcula a média, certo? No caso da idade não, porque na idade realmente existe, né, o 6,8 anos, certo? Por que existe, Pedro? Porque você pode transformar esse 0,8, né, que é a parte decimal, em meses, certo? E aí você encontra aí o valor. Mas existem algumas situações que não existe a parte decimal, certo? Por exemplo, a gente vai encontrar a média de pessoas que existe nesse estúdio aqui. Então, quando eu for calcular essa média, esse valor pode dar um número decimal, certo? Mas não existe 7,2 pessoas, tá bom? Então, a gente encontra esse valor, mas esse valor ele é apenas um demonstrativo, certo? Para a gente ver em que distância estão esses valores. Por exemplo, temos aí 6,8 como média. Então, a gente sabe que a idade de Pedro é uma idade maior que a média, a idade de Júlia é uma idade menor que a média, a idade de Enzo, como é igual à idade de Pedro, né, é maior do que a média, certo? E a idade de Clara é menor e a de João é maior que a média. Então, a média, ela serve como parâmetro, certo? Para saber aí, nesse exemplo, em relação à idade das crianças, se está maior ou se está menor que a média, certo? Isso acontece muito nas salas de aula, né? A gente tem uma idade, né, padronizada para cada série e aí a gente diz, ó, você está adiantado, hein? Você está no 8º ano, mas você está adiantado, você só tem 12, 13 anos. Outro você pode dizer, ah, você está um pouquinho atrasado, porque você está aí com, sei lá, 15, 16 anos e está no 8º ano. Por quê? Porque existe uma média de idade, certo? Quando você calcula aí a média de idade dos alunos da sua sala, você vai ver quais são os alunos que estão um pouco acima da média e um pouco abaixo da média. Isso acontece também com o quê? Com as notas, que é algo que ninguém erra, né? Quando a gente calcula a nossa média de notas, é porque a gente teve aí algumas avaliações. Então, você pode notar que se você fez um teste e uma prova, a sua média vai ser a soma desses dois valores dividido pela quantidade de provas que você fez, que foram 2, certo? Se você fez 3 avaliações, você vai ter aí o somatório dessas 3 notas dividido por 3, que é a quantidade de avaliação. Então, existe uma média, né? Imagina que a média fosse igual a 7. Então, você pode estar ou na média, se sua média for 7, ou acima da média, se a sua nota for maior que 7, ou abaixo da média, se sua nota for menor que 7. Então, a média serve como esse parâmetro. Então, professor Pedro, se eu passar por média ao final do ano, se eu não for para recuperação, é porque eu atingi determinada nota nos 4 bimestres, não é isso? Isso, perfeito. Você atingiu aí a média, né? Se determinada aí por cada instituição. Se você tirou aí uma nota
igual ou maior que a média, você está automaticamente aprovado. Certo? Certo. Então, ó, segunda medida de tendência central, aí a gente tem a moda. A moda é o mais fácil dessas três medidas centrais, certo? A moda, ele é o valor mais frequente que aparece aí numa sequência de dados, certo? Então, o valor mais frequente é chamado de moda, certo? E o nome já é bem intuitivo, né? Moda. O que é moda? Moda é aquilo que todo mundo utiliza, certo? Na minha época, por exemplo, existia uma moda que os meninos tinham que amarrar uma corda, né, na calça e ir até a carteira, certo? Já as meninas usavam umas meias coloridas que iam até a canela. Isso aí é uma moda, certo? E até a gente não entende essa moda, né? Como é que o pessoal utiliza essas coisas. Mas na época, né, todo mundo utilizava, então era algo bonito de se ver. Mas como a moda passa, né? Então outras modas aí, elas vão surgindo, certo? Então a moda é o valor mais frequente que se aparece aí numa sequência de números. Então vamos lá, de volta para a idade das crianças, certo? Estamos aí as 5 crianças e temos aí as suas 5 idades, certo? Então, qual é a idade que está aparecendo mais vezes aí? A gente tem o 7. O 7 apareceu como idade para 2 crianças. Então, o 7, nessa sequência de dados aí, é igual a moda, certo? Então, a moda é igual a 7. Bem facilzinho, tranquilo, né? Agora, Pedro, vê só. Imagina aí que a idade de Enzo fosse 10 anos. Então, a gente teria aí uma sequência de números em que nenhum número ele ia a repetir mais de uma vez. Cada número ia aparecer apenas uma vez. Então, quando isso acontece, a gente diz que a sequência ela é amodal, ou seja, não existe moda, certo? Ah, Pedro, então quer dizer que se Clara tivesse 5 anos, a gente teria aí dois valores que iam se repetir 2 vezes. Qual seria a moda? A moda seriam os 2 valores. Seria o 5 e seria o 7, porque esses 2 valores eles iam aparecer 2 vezes, tá bom? Ficou claro aí, né? E por último, a gente tem a mediana, que dos 3, certo? É o menos fácil, tá bom? O menos fácil aí é a mediana, certo? Como é que eu faço para calcular a mediana, Pedro? Para você calcular a mediana, primeiro você precisa organizar os números em ordem crescente ou decrescente, certo? Quando você organiza esses números em ordem crescente ou decrescente, a mediana ela vai ser o termo central, o termo que está no meio, certo? Então, mediana, o nome já é bem intuitivo, né? É o termo central, mas para isso você precisa colocar os números em ordem crescente ou decrescente, certo? Então, calculando aqui a média dessa sequência aí de idades, primeiro eu vou colocar em ordem crescente, certo? Pedro, se eu colocar em ordem decrescente, dá a mesma coisa? Sim, dá a mesma coisa, certo? Mas você não vai ficar tipo, essa questão eu vou resolver por crescente, essa aqui por decrescente. Escolha um jeito só, eu escolho crescente e sempre faço as questões envolvendo mediana dessa forma. Organizo os dados em ordem crescente e depois encontro o termo central, certo? Então eu tenho aqui, ó, que a menor idade é 5, depois eu tenho Clara com 6 anos, depois a gente vem aí com a sequência de 2 números 7, né, para a Júlia e para Pedro e para Enzo, e depois o João com 9 anos. Então, nesse exemplo aqui, que é uma sequência com apenas 5 números, está bem claro aí que o termo do meio é igual a 7, né? A gente tem aí a mediana igual a 7. Mas a gente vai ver também exemplos e casos, certo? Que a sequência numérica ela é uma sequência maior, certo? Como, por exemplo, essa sequência aqui, ó, certo? Que eu estou pedindo aqui para você calcular a média, a moda e a mediana, certo? Dos pesos dos alunos. Então, tenho aí uma turma e esses dados aí são os pesos em quilograma desses alunos, certo? Então, faça esse cálculo aí, certo? Que na próxima aula a gente vai tentar resolver, tá bom? Vou passar a palavrinha aqui para a Céci rapidinho, para ela se despedir. Já estouramos o tempo, tá bom, Céci? Tá um tchau bem rápido para a gente se despedir
e o pessoal aqui da próxima aula entrar. Não, só gratidão, crianças. Crianças não, né? Jovens maravilhosos. E, na dúvida, revejam a aula que vai ficar hospedada lá no YouTube. Beijo enorme. É isso aí, pessoal. Um cheiro no coração e até amanhã para a nossa próxima aula.